Oi, gente! Nesse vídeo vocês vão em um dia de comprinhas comigo. Bom, né? Não poderia ser diferente. Começando esse vídeo, então, dando uma geral aí, passando aí por as suculentas do Garden, que eu sempre vou, que vocês adoram quando eu gravo, assim, alguns trechos lá. Na verdade, é minha irmã, que é ela que sempre grava. Quando a gente vai lá, eu sempre fico de olho nas plantinhas pra ver se eu acho uma suculenta diferente. Sempre tem bastante novidade lá, dessa vez não foi diferente. Um arranjo mais bonito que o outro, como sempre. Várias suculentas diferentes, várias plantinhas diferentes. Eu nem andei em todos os corredores, porque eu já fui decidida que eu ia comprar só uma suculenta. E aí, na hora que eu vi a suculenta que eu comprei, eu já bati o olho e já fui embora. Nem fiquei andando muito, porque senão eu não ia sair só com uma mudinha. Tinha umas suculentas gigantes lá, lindas, lindas. Era meu sonho ter suculentas grandonas assim, mas aqui não tem espaço. Então eu sempre opto pelas menorzinhas mesmo, tipo as equivérias de pequeno porte, por exemplo. Essa foi a primeira vez do ano que eu fui lá. Ano passado eu fui praticamente a cada 15 dias, porque como eu tava comprando os componentes para me preparar o substrato, eu tinha sempre que ir lá para comprar perlita, palha de arroz carbonizada, então acabava que eu tinha que ir mais vezes. Mas esse ano eu prometi que ia ficar aí uns meses mais de boa, sem comprar suculenta pela internet. Eu fiz uma compra grande de suculentas em dezembro. Eu comprei bastante suculentas pela internet, presencialmente assim também, no final do ano passado, então tô cuidando dessas suculentas. O verão por aqui tá sendo bem difícil, então tô tentando focar primeiro nas suculentas que eu já tenho, deixando elas bem, e evitar de ficar comprando muita suculenta, mas dá vontade. Lá sempre tem uma suculenta mais lindinha que a outra. Então, no Garden foi isso, como eu falei, fui lá pra comprar só uma suculenta diferente, então nem andei muito por lá. E a próxima parada foi então na Leroy Merlin, que foi onde eu comprei o meu substrato dessa vez. Até gravei pra vocês verem o preço que ele foi. E depois disso, então, partiu casa.
Aqui eu já estava em casa, então, com a minha suculentinha nova que eu escolhi. Essa Jade Variegata, que eu achei linda demais, eu fiquei muito tentada entre ela e outra Echeveria lá, que estava bem coloridinha, mas eu sempre compro Echeverias, e dessa vez eu resolvi variar um pouco e comprar uma suculenta mais diferente. Só acabou que ela virou dentro da sacolinha que ela tava e acabou quebrando uma folhinha, machucou uma folhinha ou outra, mas ela vai recuperar com o tempo. E eu achei que ela veio bem bonita, achei o tamanho que ela veio bem bom, ela veio aqui plantada nesse vasinho número 11, mas eu já falo mais um pouquinho sobre ela. Falando agora um pouquinho sobre o substrato que eu comprei, esse aqui já é o segundo saco desse substrato que eu compro, que é o Terral Cactos e Suculentas Pro, substrato muito bom. Eu compro esses sacos aqui de 25 litros. Eu até ainda tinha um restinho dele por aqui que eu comprei, acho que em novembro do ano passado. E deu pra mim plantar aí bastante vasinho, deu pra mim encher bastante vasinho com esse substrato aqui. Praticamente todas as suculentas novas que eu comprei pela internet estão plantadas nele. Começando o replante então, a primeira suculenta que eu replantei foi a Jade, foi a minha suculentinha nova. Eu achei que ela valeu super a pena. Tava plantada aí nesse vasinho número 11. E para plantar ela, eu escolhi esse vaso aqui de barro. É um vaso meio velhinho já, ou um vaso rústico, digamos assim. Ele é um pouco maior que um vaso número 11, talvez número 14. E eu já coloquei aqui o substrato que eu comprei, então já vou plantar ela direto nesse substrato novo. Como eu falei pra vocês, ela acabou machucando aí no transporte, mas com o tempo ela vai recuperar. Eu sei que essas suculentas variegatas, elas são mais sensíveis, né? Mas tô tendo bastante cuidado, principalmente com as variegatas que eu comprei no final do ano passado. E aí espero que dê tudo certo com essa daqui também. Ela veio plantada nesse vasinho aqui número 11 e ela foi R$15,15, foi 15,15. Achei que valeu super a pena, tanto pelo tamanho que ela veio, quanto pela quantidade aí de mudinhas que já vieram nesse vaso. Ela veio com bastante galinho assim também, e se eu quisesse até separar, essas mudinhas vieram 2 mudas diferentes, eu poderia ter colocado em vasos diferentes, mas eu decidi plantar no mesmo vasinho para já ficar um vaso mais cheio. Mas se eu quiser multiplicar ela, acho que o melhor seria cortar aí uns galhos também, como a própria Jade, sem ser a variegata, que o jeito mais fácil de você fazer muda é cortando um galhinho. Dá para fazer muda por folha, claro, mas demora bastante, e cortando, né, por estar aqui é bem mais rápido, que essa muda aqui maior, dá pra gente ver que ela foi feita desse jeito, foi uma muda feita por corte, então provavelmente aí na produção eles fazem a multiplicação dessa suculenta desse jeito, cortando os galinhos e já plantando. E agora, uma coisa que eu não costumo fazer muito nas suculentas, mas tá começando a usar alguma coisa de forração. Para essa Jade eu escolhi umas pedrinhas brancas, que foi um pacotinho de pedrinhas que eu comprei há um tempão. E agora que tá acabando, eu usei o restinho de pedrinhas que tinha aqui nesse vaso. Principalmente agora que as minhas suculentas estão tomando chuva, as pedrinhas, os pedriscos, a caqueira de telha ajuda bastante na questão do substrato não sujar a suculenta, ou não cair para fora, ou até mesmo para o substrato não sair voando. Como esse substrato ele é bem levinho, a perlita, as bolinhas de perlita voam para tudo que é lado. Fora a questão estética também, que fica bem bonito o vasinho com pedrinhas, com pedriscos assim. Então tenho aí plano de colocar pedrinha em vários outros vasos por aqui. Mas esse vaso aqui da Jade ficou assim, achei que de cara já ficou um vaso bem bonitinho. Por mais que esse vaso não seja tão novinho assim, eu acho que isso que deu o charme. E aproveitei então que eu tava fazendo o replante, que eu tava aí com a mão na massa, e peguei outras suculentas que tinha aqui pra plantar, que já estavam precisando ir para um substrato. Tenho aqui então Echeveria chihuahuensis, que estava decapitada aí há um tempinho, já tinha aqui bastante raízes. Ultimamente eu tenho preferido esperar as suculentas soltarem raízes para mim poder plantar elas no substrato, mas é uma preferência minha. Outra suculenta é essa daqui, que é a Echeveria xaviana. Também estava decapitada há um tempinho, não tinha tanta raiz assim, mas já tinha raiz. Então foi outra que eu também resolvi já plantar.
E por último, então, a Echeveria. Essa daqui eu tava com um pouquinho de receio de decapitar e ela demorar demais para enraizar. Já vi muita gente falando que ela é chatinha para enraizar quando você faz a decapitação assim. Mas não sei se por a minha ser uma muda menor, se ajudou e se facilitou ela soltar raízes mais rápido. Talvez se for uma gila gigante, talvez ela demore um pouquinho mais. Mas então separei os vasinhos para as 3 suculentas decapitadas, 3 vasinhos de plástico também com substrato aí, um substrato novo que eu comprei. Nesse vaso maior, que é um vaso número 11, eu escolhi plantar a Echeveria, que eu espero que a minha agora acorde para a vida e resolva se desenvolver, porque ela não estava crescendo tanto assim. Até pensei que poderia ser algum problema no caule. Vamos ver se agora ela reage. Nesse vasinho do meio eu plantei a Echeveria xaviana. Não é um vaso tão grande assim, com o tempo, conforme ela for se desenvolvendo, conforme ela crescer mais, eu planto ela num vaso maior, mas por enquanto ela vai ficar nesse. E no vasinho menor, aí no vasinho número 9, quadrado, a Echeveria chihuahuensis, que também é a mesma coisa. Eu escolhi não plantar ela num vaso muito grande, porque já tive problema com o caule dela 2 vezes, então vou deixar ela num vasinho menor, com menos substrato, para ver se dessa vez vai. Então esses foram os replantes aí. Aqui a Jade no vasinho de barro, com pedrinhas aí clarinhas de cobertura. Echeveria chihuahuensis, Echeveria xaviana e Echeveria gila, que estão aí no vasinho sem forração, mas que também ficou bem legal. E agora então, para encerrar esse vídeo, 2 assuntos. O primeiro assunto são as cochonilhas, que eu não tenho muito problema com cochonilha, ou pelo menos não tinha. Agora eu tive alguns casos aqui em alguns arranjos, principalmente depois desses 15 dias aí chuvosos. Então, o primeiro arranjo foi esse aqui, apareceu bastante cochonilha aqui nos miolinhos das suculentas. E aí eu apliquei inseticida neles e tô acompanhando para ver se vai resolver. Mas geralmente quando aparece cochonilha mais assim em arranjos, que as suculentas ficam mais pertinho uma da outra. E aí, como esses arranjos tomaram bastante chuva esses dias, ficou bastante úmido, então elas adoram, as cochonilhas adoram esse clima. E vou ficar acompanhando se uma aplicação vai ser suficiente para acabar com elas, ou se eu vou precisar reaplicar o inseticida. E agora, então, o último assunto desse vídeo, que é rega de suculentas ou rega por imersão. Queria compartilhar aqui com vocês, que eu acho muito legal quem consegue regar as suculentas por imersão. Mas aqui pra mim não funciona, nunca deu muito certo, porque eu uso um pedacinho de isopor na camada de drenagem e aí quando você vai tentar regar por imersão, o substrato acaba subindo todinho. Então, rega de imersão por aqui não dá certo, a não ser em alguns vasinhos que eu usei pedriscos ou alguma coisa mais pesada de camada de drenagem, ou então alguns vasinhos que não estão com substrato tão leve assim, aí acaba que dá certo. E aí resta então regar normalmente com um copinho, com pulverizador, com mangueira. Mas rega de imersão por aqui não dá muito certo. Tá tendo um dilema aí esses dias de regar e não regar. A previsão do tempo todo dia é pra chover de tardezinha, mas já tá com alguns dias que não chove. Então eu fico sempre na dúvida se eu rego ou se não rego. Essa época também que você rega as suculentas, ou então que a suculenta tá ali com substrato seco. Aí tá o solzão e ela toma chuva e vem o sol com tudo. E aí é muito propício aí para fungos. Então tô preferindo aí optar pela falta do que pelo excesso de água. Então tô preferindo aí deixar elas um pouquinho mais hidratadas do que deixar elas com substrato encharcado demais para tomar um solzão de 32, 33 graus que nem tá fazendo aqui todo dia. Então essa é mais uma coisa que esse verão tá dando aí bastante dor de cabeça. Mas logo logo o verão acaba e vem o outono e inverno, que pra mim são as épocas mais sossegadas pra mim que cultivo suculentas. Apesar de que eu não sei como que vai ser esse ano com tantas suculentas, se vai ser um inverno mais de boa, se vai ser um inverno que nem do ano passado, se vai ficar bem frio, mas no inverno as suculentas ficam bem coloridas, bem bonitas. Apesar de que tem seus prós e seus contras, como qualquer outra estação,
mas esse verão tá aí complicado. Mas então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho das minhas comprinhas. Comenta aqui o que você achou da minha suculenta nova, se você compraria essa Jade, ou comenta aqui qual suculenta lá do Garden que você compraria no lugar dessa Jade variegata que eu comprei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo. R$39,90 só? Muito barato. Que lindo. Eu não sei identificar qual você não tem. Ah, Sabrina. Qual é essa grandona? Eu não sei qual que eu escolho. Essa roxa. Será que ela é arte? Você tem aquelas carnívoras? Tem. Qual das duas? Quanto barata? Eu não tô vendo esses baratos todos não.